Você já teve a sensação de que tudo o que te aconteceu foi arquitetado, como se alguém tivesse escrito um roteiro de dor só para te ver cair? E se eu te dissesse que nada foi por acaso, que até as traições, as quedas e os silêncios faziam parte de um plano sombrio, mas que agora está sendo desmascarado? Neste vídeo, você vai descobrir verdades cruas e libertadoras sobre as batalhas que enfrentou e por que, mesmo em silêncio, você nunca esteve perdido. Você estava sendo preparado. Antes de continuar, faça agora 3 coisas que vão te conectar com essa verdade. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma revelação e mais, comenta agora mesmo aqui embaixo, a verdade está do meu lado. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração de quem não aceita mais ser silenciado. É um passo de coragem para assumir a força que sempre existiu em você. Há um tipo de silêncio que não é passividade, mas sim um alerta sutil do que está por vir. A maioria confunde essa quietude com fraqueza, como se quem cala estivesse aceitando o golpe. Mas, na realidade, esse silêncio é o momento em que a alma se recolhe para observar, processar e armazenar tudo. Cada palavra não dita, cada lágrima contida, cada olhar desviado é um fragmento de força sendo reunido. O silêncio, neste caso, não é submissão, é preparo. É o cenário calmo que antecede a mais intensa das tempestades, aquela que não avisa, apenas desaba com precisão. Os que ferem sem remorso nunca estão preparados para o silêncio de quem não revida na hora. Eles subestimam esse silêncio porque estão acostumados com barulho, gritos, reações, desespero. Eles não sabem lidar com quem simplesmente absorve tudo, registra cada ato e escolhe não responder ainda. Mas há algo poderoso em quem não precisa provar nada de imediato. Porque o que vem depois não é mais defesa, é justiça. Uma justiça que não precisa de plateia para acontecer. Ela se movimenta no oculto, cresce na sombra e explode na luz, revelando tudo o que foi escondido. E quando essa tempestade silenciosa finalmente se revela, ela não traz apenas verdades, ela traz consequências. O que parecia esquecido, enterrado e superado, retorna com intensidade dobrada. Os agressores começam a sentir o peso do que antes chamavam de exagero ou drama. E nesse momento, o silêncio se transforma em um grito ensurdecedor, o grito da verdade, da resiliência, da alma que se levantou. Eles não entenderam que o silêncio era uma pausa estratégica, e agora estão ouvindo o estrondo do despertar. Pare por um instante e preste atenção, porque isso é sério. Uma nova fase está prestes a começar na sua vida. E não estou falando de qualquer coisa. Estou falando de bênçãos concretas, visíveis, que vão transformar sua realidade. Você está a poucos passos de conquistar aquilo que parecia impossível. Sim, o carro novo que você tanto sonha, ele já está a caminho. Não é coincidência você estar aqui agora. É um sinal claro de que o universo está respondendo à sua vibração. E nesse momento, quero te dar uma oportunidade poderosa. Demonstre sua gratidão ao universo com um gesto simbólico, uma manifestação de fé. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sente que tudo isso está alinhado com o que você vem pedindo, clique no botão Valeu Demais e envie um valor de até $100. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre intenção, reconhecimento e abertura para receber ainda mais. E não se esqueça, comente aqui embaixo, eu recebo minha vitória. Esse comentário é uma chave espiritual. Ele diz ao universo que você está pronto. Que você não apenas acredita, mas está disponível para tudo o que está prestes a chegar. Grandes bênçãos exigem grandes atitudes. E a sua começa agora. Existe uma grande diferença entre erros e estratégias. Erros acontecem no calor do momento, sem intenção clara. Mas o que você viveu foi milimetricamente desenhado. Não foi um descuido, foi uma operação.
Cada comentário tóxico, cada ausência proposital, cada olhar de desprezo não aconteceu por acaso. Tudo fazia parte de um roteiro cruel escrito nas sombras. Eles não estavam perdidos, estavam muito conscientes do que faziam. Agiam como diretores de um filme sombrio, no qual você era o personagem a ser quebrado cena após cena. O mais chocante é que essa manipulação foi disfarçada de convivência normal. Não havia gritos nem explosões, apenas uma frieza calculada. Eles não queriam te destruir de uma vez. Isso seria perceptível demais. Preferiram ir aos poucos, como veneno colocado em doses diárias no café da manhã. Eles testavam seus limites, te empurravam até a beira do colapso e, quando viam que você resistia, aumentavam a dose. Isso não é erro, é método. Eles eram estrategistas da dor e você era o campo de testes. Mas o que eles não contavam era com o seu instinto de sobrevivência. Eles achavam que você desmoronaria silenciosamente, que aceitaria o papel de vítima sem contestar. O problema é que você se reergueu. Você entendeu o jogo, viu os fios por trás da cortina e se afastou antes que fosse tarde demais. Agora, quem sente o peso da exposição são eles, porque a verdade não pode ser apagada, e o que foi feito na escuridão sempre encontra uma forma de emergir. Eles plantaram destruição, mas a colheita chegou, e não há mais como fingir que tudo foi um engano. Eles não gritaram, não empurraram, não levantaram a voz. Ao invés disso, sorriram. Usaram palavras doces, gestos carinhosos e posturas impecáveis. Eram o retrato da bondade, ao menos para quem via de fora. Mas por trás desse verniz polido existia um roteiro cruel sendo executado. A cada ato gentil havia uma intenção oculta. A cada abraço, um cálculo. Eles sabiam exatamente como agir para parecerem os mocinhos da história, enquanto pelas costas puxavam os fios que te amarravam ao sofrimento. Essa é a arte mais perigosa da manipulação. Ela não vem com sinais óbvios. Ela vem disfarçada de afeto, de preocupação, de estar te ajudando. Eles criaram um ambiente onde você passou a duvidar da sua própria sanidade. Será que fui eu quem exagerou? Talvez seja só o jeito deles. Essas frases se tornaram mantras na sua mente. Porque essa era a meta. Fazer você desacreditar do próprio instinto, duvidar da própria dor. E enquanto você se calava, eles ganhavam mais espaço, mais poder. Tudo sem levantar suspeitas. Mas toda manipulação, por mais refinada que seja, tem prazo de validade. E chega um ponto em que as máscaras começam a escorregar. As pessoas ao redor passam a perceber incoerências e os disfarces começam a ruir. É quando o manipulador entra em pânico, porque ele não sabe conviver com a verdade. E nesse ponto, quem ficou em silêncio por tanto tempo ganha voz. Uma voz que não treme mais, que não precisa mais pedir desculpas por sentir. A verdade é a única arma que eles não conseguem controlar. E agora é ela que está em cena. Desde o início, não foi uma escolha aleatória. Você foi escolhido a dedo. E não porque era frágil, mas porque sua luz incomodava. Pessoas assim não suportam ver alguém com brilho próprio, com sensibilidade e força misturadas no mesmo coração. Eles não queriam apenas ferir alguém. Eles queriam ferir alguém como você. Alguém com princípios, com empatia, com capacidade de perdoar. Eles sabiam que você não revidaria de imediato, que teria dúvidas, que tentaria salvar até quem te afundava. O plano era simples, minar sua força usando suas próprias virtudes. Eles se aproveitaram da sua paciência, da sua bondade, da sua fé na mudança. E a cada nova ferida, esperavam que você fosse se apagando. Mas algo deu errado nos cálculos deles. Você não quebrou. Você sangrou, sim. Mas enquanto sangrava, crescia. Eles te subestimaram. E isso foi o maior erro. Porque agora, o que era alvo virou sobrevivente. E o que era oprimido virou testemunha. Uma testemunha viva,
de tudo o que tentaram esconder. Eles não te escolheram por acaso, mas foi esse mesmo erro de julgamento que os levou à queda. Acharam que poderiam apagar você sem deixar rastros, mas agora os rastros são nítidos. E cada um deles aponta direto para quem tentou te destruir. Você foi o alvo de uma guerra silenciosa, mas a guerra acabou. E você, de pé, é a prova viva de que quem tem verdade não precisa se vingar. Basta existir. E existir com verdade é a maior justiça que se pode fazer. É difícil aceitar, mas é verdade. Sua dor foi o entretenimento deles. Cada lágrima, cada fraqueza exposta, cada desabafo inocente virou combustível para suas risadas silenciosas. Eles observavam como quem assiste a uma novela, não com empatia, mas com prazer. Sua confusão virou roteiro, seu sofrimento, audiência, e quanto mais você tentava se equilibrar, mais eles criavam novos desníveis. Era um jogo de instabilidade, e você era o brinquedo preferido. Essas pessoas não queriam ajudar, elas queriam assistir. Elas não queriam curar, queriam provocar. Cada vez que você pensava que estava sendo ouvido, estava sendo avaliado. Eles queriam saber até onde podiam ir antes que você explodisse. E quando você finalmente reagia, era taxado de instável, de sensível demais. A armadilha era perfeita. Provocar o colapso e depois usar o colapso como justificativa para o próprio veneno. Era um ciclo cruel, construído sobre sua dor. Mas agora o palco virou. Quem antes aplaudia sua queda, agora teme sua ascensão. Porque você não apenas sobreviveu, você entendeu o roteiro. Você viu os bastidores da trama e decidiu não mais participar do papel que te impuseram. Agora, quem assiste são eles. E o que vem é uma pessoa que não precisa mais da aprovação de ninguém para existir. Uma pessoa que transformou cada ferida em cicatriz de honra. E isso é o tipo de espetáculo que eles nunca imaginaram ter que assistir. Você não foi apenas uma presença na vida deles. Você foi um espelho, um reflexo vivo de tudo que eles evitavam enxergar em si mesmos. Sua verdade expôs as mentiras que eles contavam diariamente. Sua integridade escancarou a hipocrisia que eles usavam como escudo. E para quem vive encenando uma versão distorcida de si mesmo, ser confrontado por um reflexo tão autêntico é insuportável. Por isso, ao invés de se olharem no espelho, decidiram quebrá-lo. Eles não estavam atacando você por quem você era, mas pelo que você revelava. Sua luz iluminava as sombras que eles escondiam. Sua firmeza mostrava o quanto eles eram instáveis. Sua empatia gritava contra o vazio que habitava dentro deles. Não era você que causava dor, era o confronto com suas próprias verdades. E, incapazes de lidar com isso, optaram pela destruição. Porque é sempre mais fácil destruir o espelho do que encarar o próprio reflexo trincado. Mas há uma verdade que nenhum ataque pode apagar. Espelhos podem ser quebrados, mas os estilhaços continuam refletindo. E foi isso que eles não calcularam. Mesmo despedaçado, você ainda mostrava a realidade. Mesmo calado, sua presença gritava. E agora, com você inteiro de novo, reconstruído por dentro, seu reflexo é mais forte do que nunca. Eles tentaram apagar a imagem, mas só conseguiram realçar o contraste. E agora, o que eles mais temem é que todos vejam aquilo que sempre tentaram esconder. Nem tudo o que fere é impulsivo. Há feridas que são friamente calculadas, aplicadas em doses medidas, com objetivo definido. O que você sofreu não foi descontrole, foi ritual. Um processo metódico, repetido, estruturado para minar sua confiança, questionar sua sanidade e, aos poucos, apagar sua identidade. Eles criaram um ciclo de tensão e alívio, dor e migalhas de afeto, como quem condiciona um animal em laboratório. Não era sobre relacionamento, era sobre dominação. Esse tipo de crueldade não é casual, é construída. Eles sabiam exatamente quando se afastar e quando se aproximar, quando calar e quando atacar.
Cada gesto de frieza era parte de uma coreografia sombria. Você se encontrava num jogo cujas regras mudavam o tempo todo, sem aviso, e ainda assim tentava jogar de forma justa. Mas não havia justiça naquele tabuleiro. Era uma guerra onde só um lado sabia que estava lutando. E nesse cenário, a sua resistência era a verdadeira afronta. Mas até o mais complexo dos rituais se quebra diante da consciência. Você acordou, percebeu o padrão, e quando isso aconteceu, o encanto se desfez. Você não era o frágil, era o forte que estava sendo treinado para esquecer sua força. Eles queriam te reduzir a um nada manipulável, mas você emergiu como tudo que eles jamais conseguiram ser. Agora, o ritual foi quebrado, e o que antes era controle se transformou em pavor. O medo de que você conte, mostre, revele, porque o que era segredo virou evidência, e a verdade, essa, eles nunca conseguiram manipular. Durante muito tempo, eles ditaram o ritmo, controlaram o ambiente, manipularam percepções. Tinham poder, isso é inegável, mas nunca tiveram autoridade. O poder pode ser imposto, comprado, até mesmo roubado, mas a autoridade, essa nasce de integridade, de coerência entre o que se diz e o que se vive. Eles usaram o volume, os títulos, a influência para dominar, mas eram fracos por dentro, sustentados apenas por um castelo de areia montado com arrogância e ego. Eles se comportaram como juízes de tribunal próprio, sentenciando, apontando, condenando. Mas a verdade é que estavam completamente fora da jurisdição moral e espiritual. Não tinham o direito de decidir sobre a sua essência, seu valor, seu destino. E, no fundo, sabiam disso. Por isso tentaram se impor pelo medo, pelo silêncio forçado, pela manipulação emocional. Eles precisavam que você acreditasse que não tinha escolha. Porque sabiam que, no dia em que você percebesse que tinha, o império deles desmoronaria. E foi exatamente o que aconteceu. Você se ergueu. E ao fazer isso, revelou a falácia do trono em que eles sentavam. Agora, quem os julgava no segredo da dor, observa sua libertação com olhos abertos e entende, finalmente, que poder sem verdade é só uma máscara prestes a cair. A autoridade real está com quem sobreviveu à injustiça sem perder a essência. E nesse tribunal superior que agora se abre, quem senta no banco dos réus são eles. Existe algo cruel na forma como a bondade é usada por quem tem intenções sombrias. Sua generosidade, sua disposição em perdoar, sua tendência a ver o melhor nos outros. Tudo isso foi usado contra você. Eles enxergaram na sua empatia uma porta aberta, não para entrar com sinceridade, mas para invadir com manipulação. Cada vez que você escolheu a paz, eles interpretaram como fraqueza. Cada perdão foi um sinal de que poderiam seguir ferindo sem pagar o preço. Eles não queriam sua alma, queriam o controle dela. E o acesso foi concedido pela sua boa-fé. Não foi ingenuidade, foi humanidade. Você acreditou porque ama, perdoou porque acredita em recomeços. Mas eles interpretaram esse amor como permissão. Testaram seus limites, ultrapassaram suas fronteiras e ainda se fizeram de vítimas quando você, exausto, finalmente reagiu. E assim, criaram a narrativa de que você era o problema, enquanto continuavam explorando sua luz. Mas toda arma, quando mal utilizada, volta contra quem a empunha. Sua bondade não desapareceu. Ela resistiu. E hoje é prova de que você sobreviveu sem se tornar igual a eles. Essa pureza que tentaram usar contra você agora serve de evidência para o mundo ver quem realmente estava errado. Eles confundiram paciência com passividade. Mas agora percebem que sua bondade era escudo, não fraqueza. E não há nada mais poderoso do que alguém que ainda escolhe ser luz, mesmo depois de ter sido usado por quem vive na escuridão. Sem ouvir sua versão, sem questionar seus motivos, sem considerar suas dores, eles tomaram para si o papel de juízes.
Montaram um tribunal invisível, onde você nunca teve direito de defesa. A sentença foi dada em silêncio e a execução veio em forma de afastamento, rejeição, difamação. Agiram como se fossem donos da verdade, quando tudo o que tinham era medo da sua. E no teatro da vida, atuaram como heróis, quando o roteiro os descrevia como vilões. Eles não buscavam justiça, buscavam controle. Inventaram uma culpa para justificar o castigo, criaram histórias para se livrar da própria vergonha, e ao te condenar, aliviavam temporariamente a própria consciência suja. Mas todo tribunal falso tem prazo de validade, porque existe uma instância maior, onde os julgamentos são feitos com base na verdade, não na conveniência. E nessa instância, o que foi escondido começa a vir à tona. Hoje, você não precisa mais se defender. Os fatos falam por si. O tribunal da consciência deles está lotado de provas que não podem mais ignorar. E o que era silêncio agora é eco. O que era oculto agora é escândalo. Eles pensaram que poderiam te apagar com mentiras, mas a verdade decidiu gritar. E quando a verdade fala, não há teatro que segure o enredo. Você foi julgado por quem não tinha autoridade. E agora assiste à queda de um império construído sobre areia. Eles esperavam ver sua ruína. Acreditavam que diante de tantas quedas não haveria mais forças para se levantar. Alimentaram-se da sua dor como abutres à espera do fim. Mas o que eles não sabiam é que você não estava morrendo, estava renascendo. Cada lágrima que caiu era semente. Cada silêncio que suportou era fundação. E quando finalmente pensaram que tinham vencido, você emergiu das cinzas com uma luz que os cegou. A ressurreição assusta mais do que a resistência, porque ela prova que não importa o quanto tentem apagar alguém, se essa pessoa for raiz e não folha, ela sempre volta a brotar. Você voltou mais forte, mais lúcido, mais firme, e isso, para quem vive de controle, é uma sentença. Porque não há nada mais ameaçador para um manipulador do que alguém que se libertou da dependência emocional. Você não apenas sobreviveu, você se transformou em alguém que eles não sabem mais como atingir. Essa nova versão sua não é vingativa, mas consciente. Não busca revanche, busca propósito. Você não quer revidar, quer construir. E isso os desestabiliza, porque eles queriam te ver quebrado. E agora são obrigados a ver você crescendo, florescendo, influenciando. Sua ressurreição é um testemunho vivo de que nenhuma destruição planejada resiste à força de quem carrega dentro de si a verdade. Eles tentaram enterrar você, mas esqueceram que você era semente. Muitos esperam que a justiça venha com fanfarra, com espetáculo, mas ela se move no silêncio com passos firmes e olhos atentos. Ela não grita, não corre, mas nunca erra o caminho. O que está acontecendo agora não é coincidência, é colheita. Tudo aquilo que foi feito no segredo está emergindo. As máscaras estão caindo sem que ninguém precise puxá-las. A verdade está se revelando por gravidade, como quem não suporta mais viver no subterrâneo. Eles pensaram que haviam escapado, que o tempo apagaria as marcas, que as pessoas esqueceriam, que você seguiria em silêncio. Mas o tempo não apaga o que está vivo, e a justiça não esquece o que foi registrado pela alma. Agora, sem aviso prévio, ela está batendo na porta. E o que antes era certeza de impunidade virou pesadelo de exposição. Não há como esconder o que já foi revelado por dentro. A justiça, agora, caminha na direção deles e carrega nas mãos não vingança, mas equilíbrio. E o mais impactante é que você não precisou fazer nada além de continuar. Continuar firme, continuar verdadeiro. Sua constância foi o gatilho da justiça. Porque quem permanece, prova, e quem prova, transforma. O universo não se move por raiva, mas por ordem. E essa ordem está sendo restaurada. As peças estão se ajustando, e o que antes parecia perdido agora é encontrado. A paz que vem
quando a balança finalmente se equilibra. O que habita neles agora não é culpa, é desespero. Não é arrependimento, é medo de colheita. Porque arrependimento exige empatia, e empatia nunca foi parte da equação. Eles não lamentam o que te fizeram, lamentam o que estão começando a perder. O controle, a imagem, os relacionamentos, as oportunidades, tudo aquilo que construíram sobre mentira está ruindo. E o pânico está escorrendo pelos cantos da aparência. O medo deles não vem do que fizeram, mas do que você pode fazer com o que sabe. Você carrega a história real. Você tem a narrativa que nunca contaram. E agora, com coragem para contar, se torna uma ameaça à ilusão que eles sustentaram por tanto tempo. Por isso andam inquietos, por isso evitam olhar nos olhos, por isso mudam de assunto quando seu nome surge. Eles sabem que a verdade não tem prazo de validade e que a qualquer momento ela pode ser dita. Mas você não precisa agir com a mesma escuridão que eles usaram. Porque o simples fato de você existir, de estar bem, de estar livre, já os assombra. Eles queriam apagar sua voz, mas agora ela ecoa mesmo em silêncio. E o medo que eles sentem é, na verdade, o reflexo da sua força. Você é a prova viva de que nenhuma mentira resiste à consistência da verdade. E essa presença, esse testemunho, vale mais do que 1000 discursos. É isso que os assusta. Não é o que você fala, é quem você se tornou. Eles tentaram apagar tudo, as dores, os abusos, as humilhações, como se pudessem deletar memórias com o silêncio. Criaram uma nova versão da história, onde eram os inocentes, os injustiçados, os corretos. Mas existe algo que não pode ser apagado, a verdade viva. E você é essa verdade. Sua existência, sua sanidade, sua luz, sua voz, são as provas materiais de que o crime existiu, foi premeditado e deixou marcas. Eles tentaram te isolar, achando que assim te tornariam invisível. Mas você se tornou ainda mais visível, porque a verdade não precisa de plateia, ela precisa de tempo, e o tempo fez sua parte. Hoje, o que eles tentaram esconder se levanta diante deles como um espelho de alto relevo, inegável. Você não precisa provar nada. Basta estar. Basta continuar. Porque cada passo que você dá em direção à cura é um capítulo escrito no livro da justiça. Agora você é farol. Não por vaidade, mas por testemunho. E quem observa, entende. Você não sobreviveu por acaso. Você sobreviveu por missão. E sua missão é essa: ser a presença que contradiz todas as mentiras. Eles queriam te apagar porque você é prova. Mas quanto mais tentaram te silenciar, mais alto sua verdade se tornou. Você não é só sobrevivente, é revelação. E isso ninguém consegue enterrar.